existe uma versão espelhada de tudo o que você conhece. Um reflexo invisível da matéria, uma substância que, se tocar qualquer coisa ao seu redor, desaparece levando tudo junto. E isso não é ficção científica, e se chama antimatéria. Cada partícula que compõe o seu corpo, elétrons, prótons, nêutrons, possui uma contraparte idêntica em massa, mas com carga oposta. O elétron tem o pósitron, o próton tem o antipróton. É como se o universo tivesse criado uma versão negativa de si mesmo. E aqui começa o enigma. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas não colidem, elas não se quebram, elas se aniquilam, desaparecem completamente, convertendo sua massa em energia pura, de acordo com a equação mais famosa da história. Igual a mc ao quadrado. Não sobra nada, apenas energia. Isso significa que o universo carrega, desde sua origem, uma simetria perfeita, uma dualidade fundamental. Para cada partícula criada, deveria ter surgido sua antipartícula correspondente. E aqui está o problema. Se o Big Bang produziu matéria e antimatéria em quantidades iguais, então elas deveriam ter se aniquilado completamente nos primeiros instantes do cosmos. O resultado? Um universo vazio, cheio apenas de radiação. Mas você está aqui, as estrelas estão aqui, galáxias inteiras existem. Então surge a pergunta: onde foi parar a antimatéria? Algo, em algum momento, quebrou a simetria perfeita. Por razões que ainda não compreendemos totalmente, houve um pequeno desequilíbrio. Para cada bilhão de pares matéria-antimatéria, talvez tenha sobrado uma única partícula de matéria. E foi essa minúscula sobra que formou tudo o que existe hoje. Seu corpo, a Terra, o Sol, toda a estrutura do cosmos visível nasceu de uma imperfeição microscópica. Chamamos isso de violação de simetria. Em certos experimentos, partículas parecem favorecer levemente a matéria em vez da antimatéria. A diferença é quase insignificante, mas suficiente para explicar por que o universo não se autodestruiu. O problema é que o desequilíbrio observado não parece grande o suficiente para justificar toda a matéria que vemos. Há algo faltando na equação. E isso transforma a antimatéria em um dos maiores enigmas da ciência. Mas o mistério vai além da cosmologia. Antimatéria não é apenas teoria. Ela já foi criada em laboratório. Em aceleradores de partículas, cientistas produzem antiprótons e pósitrons rotineiramente. Eles conseguem até formar antiátomos, mas há um obstáculo: armazená-los. A antimatéria não pode tocar matéria comum. Se tocar, desaparece instantaneamente. Por isso, ela precisa ser mantida suspensa em campos magnéticos, isolada no vácuo, longe de qualquer contato. É como tentar guardar um pedaço de realidade que se recusa a coexistir com o mundo. E aqui surge outra reflexão. Se a antimatéria é a sombra perfeita da matéria, isso significa que, em algum nível, o universo foi projetado com uma dualidade absoluta. Tudo tem seu oposto, tudo tem seu espelho. Mas apenas um lado permaneceu. A existência, como conhecemos, é resultado de um desequilíbrio, de uma assimetria mínima. Talvez o cosmos não seja feito de equilíbrio, mas de rupturas. Imagine se o desequilíbrio tivesse ocorrido do outro lado. Se, por uma fração diferente de segundo, a antimatéria tivesse prevalecido. O universo seria dominado por antigaláxias, antiestrelas, antiplanetas, e para qualquer ser que existisse lá, nós seríamos a anomalia. Isso nos obriga a abandonar a ideia de centralidade. A matéria não é normal, é apenas o lado que venceu, mas venceu por pouco. E essa fragilidade muda a forma como enxergamos tudo. Vivemos em um universo que quase não existiu. Um universo que, por uma diferença microscópica, poderia ter sido completamente anulado no nascimento.
Isso transforma a existência em algo estatisticamente improvável, e talvez seja essa improbabilidade que torna tudo tão instável, uma quebra de simetria que nunca foi totalmente explicada. Há teorias que sugerem novos tipos de partículas, outras falam em dimensões ocultas, algumas propõem que o universo pode ter começado com leis levemente diferentes das atuais. Nada é definitivo. O que sabemos é simples: a antimatéria deveria estar aqui em abundância, mas não está. E talvez essa ausência seja o maior sinal de que ainda não entendemos completamente as regras do jogo. Se o universo começou como um confronto perfeito entre opostos, então a própria existência é o resultado de uma vitória silenciosa, quase acidental. A sombra permanece nas equações, nos experimentos, nos aceleradores subterrâneos que continuam tentando recriar os primeiros instantes do tempo. Talvez, no fim, o enigma da antimatéria não seja apenas sobre física, seja sobre a própria natureza da realidade, um equilíbrio que nunca foi alcançado, uma simetria quebrada, que permitiu que qualquer coisa existisse. Se esse mergulho na origem invisível do universo fez você questionar o quão frágil é a própria existência, inscreva-se no Panteão Oculto.